Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor de disciplina de Física. O objetivo dessa aula é falar um pouco para vocês sobre potencial elétrico como um todo e assim a gente vai trabalhar esses tópicos. Para trabalhar sobre potencial elétrico, a gente precisa falar de energia potencial elétrico, do próprio potencial elétrico e algumas situações particulares. O potencial elétrico de uma carga pontiforme, de várias cargas pontiformes e o que são superfícies equipotenciais. Então, energia potencial elétrica. Vejam só, pela lei de Coulomb, quando eu coloco uma carga elétrica próxima à outra, nós vimos que vai haver uma interação entre elas, seja de atração ou de repulsão, né, por meio da força eletrostática que pode ser calculada, né, pela lei de Coulomb, certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma carga Q fixa aqui, separada de uma distância D, de uma carga de prova. O que vai acontecer? A carga Q está fixa. Quando eu colocar a carga Q de prova próxima, ela vai sofrer a ação da força elétrica e vai ser repelida, no caso aqui, porque as duas são positivas, certo? Então, o que acontece? Ela vai ser repelida, ela vai se movimentar. Se ela se movimenta, a carga, por menor que ela seja, ela tem uma massa. Pela lei de Newton, força é igual, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, se ela tem a massa e sofre a ação de uma força, ela adquire uma aceleração. Pela cinemática, velocidade é igual a aceleração vezes tempo. Depois de um certo tempo, ela vai adquirir uma velocidade. Então, pessoal, daí eu pergunto, qual a energia associada à velocidade? Energia cinética. Então, se ela adquire uma energia cinética, pelo princípio de conservação da energia, essa energia cinética veio de um outro tipo de energia, que é exatamente a energia potencial elétrica daquele ponto. Assim, fazendo uma analogia com o potencial gravitacional, se eu seguro um objeto a uma determinada altura, ele tem uma energia potencial gravitacional. Quando eu solto o objeto, ele começa a cair, a gravitacional diminui, a velocidade vai aumentando, a cinética vai aumentando. Há um balanceamento de maneira que a energia total sempre se mantenha constante. É o mesmo caso na energia potencial elétrica. Uma carga próxima à outra, ela tem uma energia potencial elétrica, que pode ser calculada pelo produto das cargas vezes a constante eletrostática dividido pela distância entre elas. Se naquele ponto existe uma energia potencial elétrica, o que a gente pode dizer? Do ponto de vista energético, o potencial elétrico é criado a partir de cada carga elétrica. Quando eu coloco uma segunda carga elétrica na região, essa vai adquirir essa energia potencial elétrica. Então, o que acontece? Como que eu posso calcular esse potencial elétrico? Essa energia potencial elétrica, como a gente está na eletrostática, é em função de um potencial elétrico existente. Então, o potencial elétrico pode ser calculado pela energia dividido pela carga. A energia que ela adquire dividido pela carga. Vejam só, se a energia pela carga, depois eu vou mostrar a formulação, vai sumir essa carga daqui, para eu calcular o potencial elétrico vai ser o quê? Kq dividido por D. Já vou mostrar essa fórmula. Sobre o potencial elétrico, ele é característico do campo elétrico, independendo de uma carga de prova que possa ser colocada no campo. Ele vai existir em função de uma carga geradora. A unidade dele, se é energia joule por carga Coulomb, é joule por Coulomb. Só que isso vocês não vão verificar por aí, certo? O que vocês vão verificar é o volt. Falou de potencial elétrico, é volt. E é importante falar também que o volt é grandeza escalar, ou seja, diferentemente da lei de Coulomb de força do campo elétrico, que são grandezas vetoriais,
O potencial elétrico ele é volt, que é uma grandeza escalar. E assim como que eu calculo o potencial elétrico de uma carga pontiforme, que eu adiantei anteriormente. Se energia é kQq dividido por D e o potencial elétrico é energia por unidade de carga, se eu substituir aqui, a primeira na segunda, eu chego que o potencial elétrico é kQ dividido por D, isso em volts. Ou seja, depende da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, do valor da carga que eu produzo e da distância que eu estou mensurando esse potencial elétrico. Graficamente, nós temos para uma carga positiva, vejam só, ele vem diminuindo com uma parábola à medida que a distância aumenta. E se for uma carga negativa que o produz, vejam só, ele vai, à medida que vou afastando, ele vai aumentando, certo? Graficamente, esse primeiro aqui para uma carga positiva e o segundo aqui para uma carga negativa. Caso existam várias cargas, eu devo fazer a somatória dos potenciais de cada um. Por quê? Estou tratando de uma grandeza escalar, então basta que eu faça o somatório de cada um. Aqui um exemplo bem tranquilo. Tenho três cargas Q1, Q2 e Q3, cujos valores estão aqui. Q1, 2 micro, Q2 menos 1 micro e Q3, 3 micros. As distâncias estão aqui, D1, 1 milímetro, D2, 0,2 milímetros e D3, 0,3 milímetros. Qual o potencial elétrico no ponto X? Então, quando eu tenho várias cargas, o potencial elétrico ele vai ser a soma dos potenciais individuais, conforme está mostrado aqui. K, Q1, D1, K, Q2, D2, K, Q3, D3. Substituo todos os valores aqui. Lembrando que as distâncias estão em milímetros, eu tenho que passar para metros. Tá ok? Faça a somatória, vou ter que o potencial no ponto X, 63 vezes 10 a sexta volts. Por fim, vamos falar sobre superfícies equipotenciais. O que é uma superfície equipotencial? É uma superfície de mesmo potencial. Então, vejam só, se eu tenho uma carga Q, pontos A, B e C, diferentes no espaço, mas situados a uma mesma distância da carga Q, obviamente eu vou ter o mesmo potencial em todos esses pontos. Então, esse círculo aqui, ó, é uma superfície equipotencial. O que que isso quer dizer? Que em qualquer ponto aqui, o meu potencial elétrico é o mesmo. Vejam só, para uma carga positiva, quanto mais próximo da carga, maior é o potencial. Então, para uma carga positiva, que tem um campo elétrico divergente, o potencial em A é maior que em B, que é maior que em C. Já para uma carga negativa, quanto mais afastado, maior o potencial. Então, o potencial em C é maior que em B, que é maior que em A. Isso para uma carga negativa. Aqui apenas uma representação dos dipolos. Vejam só. Eles criam superfícies equipotenciais. Importante observar aqui que todas as linhas de campo que saem da carga positiva chegam na negativa. E se eu coloco duas cargas de mesmo sinal próximas, as linhas de campo elas não se tocam, elas sempre serão paralelas, uma não interfere na outra, mas mesmo aqui eu tenho as minhas superfícies equipotenciais que estão tracejadas aqui, ó, como vocês podem observar. Tranquilo? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre superfícies equipotenciais. Espero que tenham entendido. Um abraço, valeu e até a próxima.